nasci em Belo Horizonte, mas aos 18 anos eu me mudei para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu sou a segunda filha de 4 irmãos. Lá eu cursei pedagogia na Universidade Federal e conheci meu noivo, marcamos um casamento e a festa seria em Belo Horizonte porque minha família, né, está até hoje, a grande maioria lá. Durante os preparativos dessa festa, algumas pessoas que não estavam na cidade tiveram que se locomover até lá. Então meu casamento seria num sábado e na sexta-feira o meu irmão mais velho, Leonardo, que fazia engenharia civil em Uberaba nessa época, veio numa carona com amigos e familiares para Belo Horizonte. Infelizmente, nessa viagem houve um acidente e o meu irmão veio a falecer. Então, assim, foi um primeiro acontecimento na minha vida que foi de grande dor, foi uma perda que eu na época não conseguia assimilar, né? Eu estava entrando em um casamento, mas infelizmente o dia do casamento foi o dia que eu enterrei meu irmão mais velho. A gente tinha uma diferença de 1 ano, então a gente sempre foi muito amigo. Eu e o Léo, a gente era grudado, fizemos tudo junto, infância, adolescência. Nessa época eu tinha 19 anos, ele 20. Então realmente foi um fato que divisor de águas na minha vida, né? Foi a primeira perda que eu realmente não conseguia elaborar com facilidade, por várias questões. Depois disso, o tempo foi passando, eu acabei me separando e voltando para Minas. Depois dessa perda, né, depois dos acontecimentos que precederam aí o casamento, que acabou sendo de uma outra forma, eu voltei para Campo Grande e lá depois de 3 anos, tive minha primeira filha, que é a Gabriela. A Gabriela veio com o nome de anjo, veio para iluminar, veio para dar sentido, veio para... Acho que toda mãe entende o que eu estou falando. Então a Gabriela realmente é a primeira filha, ela veio para mudar o curso também dessa história depois dessa perda. Ela veio como o maior ganho, né, da vida naquele momento. Depois disso acabei voltando para Minas e com 27 anos eu tive o meu segundo filho. Tive a oportunidade de colocar o nome de Leonardo em homenagem ao meu irmão. Então aí eu segui a vida com a Gabriela e o Leonardo. Várias coisas aconteceram, algumas mudanças de cidade, mas sempre juntos, né, com os meus filhos. E aos 30 anos veio a Isabela. Então continuei também minha vida seguindo com a Gabriela, o Leonardo e a Isabela. No meio do caminho, como eu disse, eu sou a segunda filha de 4 irmãos. O meu irmão mais velho, infelizmente, tinha falecido. Ficou eu, o João Rafael e a Catarina, que são do primeiro casamento do meu pai. Meu pai já havia se casado novamente e desse casamento mais 2 irmãos, o Mateus e o Lucas. Então ficamos os 5 irmãos, né, naquela época. Infelizmente, o meu irmão, o João Rafael, ele teve uma doença que realmente foi provocada pela droga, né? Ele se tornou dependente. Então, nessa altura do campeonato, eu tinha os meus 3 filhos, mas eu já tinha perdido o irmão mais velho e o meu irmão, logo abaixo de mim, né, já estava incapaz devido à droga. Passado alguns anos, em um acidente entre Araxá e Uberaba, meu pai na época, Gutenberg Almeida Rezende, ele era secretário do Planejamento em Uberaba, casado com Elisa e pai na época morando com ele, Catarina, Mateus, Lucas e João. Ele veio passar o carnaval em Araxá, ele tinha fazenda, a famosa antiga chácara dos padres, então ele sempre estava aqui, eu também morei um tempo nessa chácara com eles, só que nessa época, por questão profissional, ele estava em Uberaba. E numa dessas viagens, aliás, no carnaval, voltando Araxá, Uberaba, meu pai teve um acidente onde estavam no carro ele, a esposa, Maria Elisa, a Rosália, que trabalhava conosco há alguns anos, o Paulinho, filho da Rosália, e o Lucas, meu irmão caçula. O acidente foi muito grave e nele morreram meu pai, a Elisa, minha madrasta, a Rosália, nossa funcionária do coração, e o Paulinho, nessa época eu tinha 9 anos. O único sobrevivente foi o Lucas, meu irmão caçula. Com o tempo, né, eu segui minha vida, acabei voltando para o Mato Grosso do Sul, né, onde eu começo essa história, onde, né, eu ganho minha filha. Retornei para o Mato Grosso do Sul
eu, Gabriela, Leonardo, Isabela, e íamos tocando a vida, a Gabi com 16 anos, o Leonardo com 11 na época, a Isabela com 5. Nessa ocasião, a Gabriela saiu para jogar uma partida de vôlei e eu fui trabalhar. E na volta, no término do meu trabalho, eu tinha um trabalho à tarde e à noite eu dava aula em uma academia. Eu recebi uma notícia de que minha filha teria passado mal e eu deveria ir ao hospital. Eu vi pela forma que as pessoas me deram a notícia de que não seria nada tranquilo, né? E aí veio realmente a perda fatal de, acho que qualquer ser humano, né? Realmente a Gabriela faleceu aos 16 anos, né? Foi no dia 18 de abril de 2006. Isso, do mesmo jeito que o nascimento dela tinha sido divisor de águas, a perda dela também foi. Essas perdas consecutivas, porque aí logo após, eu também, um tempo depois, poucos anos depois, eu perdi a minha mãe. Isso eu conto porque falo uma perda. Eu não tenho como falar da minha história sem falar das minhas perdas. Como diria minha terapeuta, que eu gosto demais, eu sou especialista em perdas, não tenho o menor orgulho disso, mas também não posso esconder, eu não tenho como falar da minha vida sem citá-las. Então eu tenho inclusive um livro onde eu falo muitas perdas e muito obrigada, que eu vou contar a vida da Gabriela, mas para contar a vida da Gabriela, eu falo dessas perdas e números que vieram sempre em rompantes. A gente fala, né, eu, Matheus, Lucas, Catarina, hoje, que não existe urgência na nossa família. Urgência é morte, ninguém nunca adoeceu, né? Não é que nunca adoeceu, mas essas pessoas mais próximas. Foi sempre assim, morreu de acidente, morreu... Não. Minha filha teve um infarto fulminante aos 16 anos. Então, isso me aproximou, me fez hoje com certeza muito mais forte. O sofrimento acompanha? Acompanha, claro. Eu falo disso, é um menor vitimismo, não estou falando das minhas perdas e não conto a minha história como vítima. Tanto é que antes de abrir a minha boca, sempre as pessoas não têm noção do que é a minha trajetória. Porque eu não vivo, né, nessa vitimização, muito pelo contrário. Eu uso isso, eu sei que a vida é minha, eu tenho que vivê-la, não tem outra pessoa para passar as coisas que eu tenho que passar. Mas, com certeza, isso me fez ter empatia pela dificuldade do outro. Então, isso me faz forte, me forjou de uma certa forma, mas me leva ao encontro também de quem tem a fraqueza, a necessidade, né, a querência assim, do acolher. Isso eu acho que as perdas me levaram para junto de muita gente que às vezes eu não teria a capacidade de conviver se eu não tivesse tido essa trajetória. Então, essa é a minha história.